Sejam todos muito bem-vindos à edição especial do 5 Minute Trials, trazendo um resumo breve dos principais artigos apresentados no Congresso da ACC, que aconteceu agora em março na cidade de New Orleans. Vamos começar com um artigo brasileiro que foi apresentado nos Late Breaking Clinical Trials e publicado simultaneamente no JACC, relatando os achados de uma nova fronteira terapêutica no tratamento do infarto com supra de ST, a sonotrombólise. Para explicar brevemente, a terapia consiste na infusão de microbolhas por acesso venoso periférico e utilizar ondas específicas no aparelho de ecocardiografia para gerar impulsos sonoros que rompem as microbolhas que se depositaram no trombo, gerando um potencial efeito de recanalização. O procedimento foi testado em 100 pacientes randomizados em 2 braços, para receber ou não a sonotrombólise antes e após a angioplastia primária. O grupo que recebeu a nova terapia apresentou maiores taxas de recanalização do vaso, constatado na hemodinâmica, menor massa de infarto na ressonância magnética, melhor fração de ejeção após 6 meses e menor necessidade de CDI. E outra grande vantagem possível do procedimento, que já está sendo desenvolvido aqui no Brasil, é um aparelho portátil desenhado para realizar a sonotrombólise no ambiente extra-hospitalar, enquanto o paciente é transferido para algum centro terciário, com potencial benefício para milhares de pacientes. Ainda falando em coronariopatia aguda, tivemos a publicação do TREAT, o estudo que comparou o uso de ticagrelor ao clopidogrel em pacientes com infarto com supra tratados com terapia fibrinolítica. Há pouco menos de um ano, os resultados parciais foram publicados no JAMA com relação à avaliação de segurança, que demonstrou a não inferioridade do ticagrelor com relação ao clopidogrel em termos de sangramento maiores em 30 dias. Lembrando que 90% dos pacientes haviam sido tratados previamente com clopidogrel. Agora, no American College, foram apresentados os resultados de um ano de segmento. Dentre os quase 4.000 pacientes, não houve diferença no desfecho primário de sangramento e também não houve diferença em desfechos cardiovasculares, seja mortalidade cardiovascular, infarto, AVC ou desfechos compostos. E esse resultado difere dos encontrados do estudo Plato, que há 10 anos mostrou que o ticagrelor era superior ao clopidogrel, com significativa redução de morte cardiovascular e infarto nos pacientes com síndrome coronariana aguda que eram tratados com angioplastia primária, sem aumentar a taxa de sangramento maior. E falando neles, uma preocupação que diz respeito a todos os inibidores de P2Y12 é que o efeito se mantém por cerca de 5 a 7 dias após sua suspensão, o que dificulta muito o manejo de sangramento importante e de cirurgias de urgência e emergência. E foi publicado simultaneamente no New England um estudo de fase 1, que foi o primeiro trial randomizado a avaliar um agente que pudesse reverter os efeitos de ticagrelor. O anticorpo IgG monoclonal recombinante e endovenoso foi comparado com placebo, e a análise de agregação plaquetária evidenciou que a droga foi capaz de reverter o efeito antiagregante ticagrelor após 5 minutos, e esse efeito se manteve por até 20 horas. Sem dúvida, essa droga é promissora e traz ainda mais segurança para o uso do ticagrelor, mas ainda precisamos de estudos que avaliem sua eficácia e segurança em situações clínicas. Ainda continuando nos artigos que podem mudar nossas condutas no paciente do ambiente de emergência, sempre que nos deparamos com um paciente pós-parada cardiorrespiratórias, surge a dúvida se o evento pode ter decorrido de uma síndrome coronariana aguda. A decisão de mandar para hemodinâmica é mais simples nos casos de eletro pós-parada com supradesnível de ST. Porém, nos pacientes sem alterações isquêmicas claras, surge um tópico duvidoso. Assim, foi desenhado o estudo COACT, apresentado no Congresso e publicado simultaneamente no New England, que randomizou 552 pacientes sobreviventes de PCR, comatosos, estáveis hemodinamicamente e com eletro não isquêmico, para serem encaminhados prontamente para a hemodinâmica ou aguardar melhora neurológica antes de serem encaminhados ao CAT, se necessário. Não houve diferença tanto na mortalidade em 90 dias, que ficou ao redor de 65%, quanto em qualquer desfecho secundário na comparação entre as duas estratégias. E o que chamou muita atenção foi que a grande maioria dos pacientes apresentavam um cateterismo com doença coronariana estável, porém sem evidência de estabilização de placa. Por exemplo, somente cerca de 5% dos pacientes apresentavam um trombo intracoronário. E vale ressaltar que todos os pacientes estavam estáveis e sem outros sinais claros de isquemia após PCR. E falando agora um pouco sobre inovação, foi publicado um estudo chamado Apple Heart, que objetivou avaliar se o relógio Apple Watch era capaz de identificar novos casos de fibrilação atrial através da inteligência artificial. Olha que interessante, foram incluídos 419.000 participantes que tinham um Apple Watch, para que fossem monitorizados seus batimentos cardíacos constantemente. Caso o aplicativo identificasse ritmo cardíaco irregular repetidamente, um alerta era enviado para a realização de uma consulta através da telemedicina. Dos pacientes que foram notificados pelo aplicativo e depois utilizaram o aparelho de eletrocardiograma portátil,
34% tiveram a confirmação de FA. Mas a pergunta que ficou, e os outros 66% dos pacientes? Foram de falsos positivos ou apresentavam episódios intermitentes de FA paroxística que não foram identificados no eletro? No dia a dia, dispomos de Holter 24 horas e do Looper para tentar flagrar esses episódios, mas sem dúvida a tecnologia está evoluindo a passos largos para nos ajudar no diagnóstico e condução dos nossos pacientes. Agora, passando para um dos grandes estudos do Congresso, o Augustus. Esse estudo incluiu pacientes com fibrilação atrial com necessidade de anticoagulação e síndrome coronária aguda recente, com ou sem angioplastia, ou com angioplastia eletiva, que necessitassem de inibidor de P2Y12 por pelo menos 6 meses, ou seja, agudos e crônicos na proporção de 60% para 40%. Foi um estudo fatorial que comparou, de um lado, o uso de apixabana com a varfarina e, do outro, AS com placebo, sendo que todos recebiam um inibidor de P2Y12, que na grande maioria das vezes foi o clopidogrel. Viu-se que, comparado à varfarina, a apixabana reduziu o sangramento em 31% e morte e hospitalização em 17%, com significância para a superioridade. Já a aspirina, comparada com placebo, aumentou o sangramento em 89%, como esperado, mas sem diferença em relação à morte e hospitalização ou morte e eventos isquêmicos, apesar de uma tendência à redução de evento isquêmico, mas sem significância estatística. Como pontos fortes do estudo, podemos citar que é o maior dos estudos com NOACs e antiagregantes, que utiliza a dose habitual da apixabana para anticoagulação e, além disso, compara dignamente todas as possibilidades de combinações, ao invés de comparar, por exemplo, terapia tripla com varfarina versus dupla com apixabana e P2Y12. Mas como crítica, o estudo não tem poder para avaliação de morte e hospitalização e morte e eventos isquêmicos, que foram desfechos secundários, sendo necessário um N maior. Dessa forma, ainda é necessário individualizar o paciente e considerar a tripla terapia em casos de alto risco de evento isquêmico. Ainda comentando sobre as terapias antiagregantes nos pacientes que realizam angioplastia, agora sem fibrilação atrial, sabemos que nos pacientes que implantam stents farmacológicos, as diretrizes atuais orientam um maior tempo de dupla antiagregação para evitar a trombose tardia. No entanto, com o avanço dos stents de última geração, fica a dúvida se é realmente necessário manter a dupla antiagregação por tanto tempo, uma vez que invariavelmente ocorre maior risco de sangramento com 2 fármacos. Diante disso, foram apresentados os achados do estudo japonês STOP-DAPT-2, que randomizou 3.000 pacientes para receberem um mês de dupla antiagregação, seguido por monoterapia com clopidogrel, ou manter a dupla antiagregação com clopidogrel por 1 ano. Os autores escolheram um desfecho primário inusitado, composto tanto por eventos isquêmicos, os tradicionais MACEs, como eventos de sangramento. O grupo que recebeu AS, somente no primeiro mês, apresentou benefício às custas de redução de sangramentos maiores. Uma limitação do estudo é que, apesar de terem sido incluídos cerca de 40% de pacientes com síndrome coronária aguda, a grande maioria dos pacientes apresentava baixo risco trombótico, com lesões uniarteriais e poupando o tronco de coronária esquerda. Nesse congresso, tivemos também a publicação do novo Guideline de Prevenção Primária de Doença Cardiovascular. Nele, se reforça a promoção do estilo de vida saudável, com exercício físico, dieta adequada, controle de peso e cessação do tabagismo, como o meio mais importante para a prevenção de eventos cardiovasculares. Quanto ao tratamento medicamentoso, recomenda-se a discussão de riscos e benefícios com o paciente e o engajamento do mesmo na decisão. Quando indicado, coloca a metformina como primeira escolha para os diabéticos, seguida de SGLT2 ou agonistas de GLP-1. Nos dislipidêmicos, recomenda a avaliação de risco pelo ASCVD e considerar o score de cálcio para a reclassificação dos pacientes. Aos hipertensos, com necessidade de medicação, considerar uma meta de pressão arterial abaixo de 13/8. E a aspirina, após todos os grandes trials e meta-análises recentes, é desencorajada como rotina na prevenção primária pela falta de evidência de benefício líquido. E a prevenção primária merece realmente enfoque, considerando a alta prevalência de fatores de risco para doenças cardiovasculares na população. E considerando que a maior parte deles é assintomático, vemos que envolver o paciente na decisão de tratamento é fundamental para a nossa aderência. E para encerrar nosso resumo dos principais artigos da ACC, vamos falar sobre implante percutâneo de válvula aórtica. Data de 2010 a publicação do primeiro estudo Partner, que demonstrou benefício da TAV para pacientes de alto risco e não candidatos à cirurgia. Desde então, a técnica veio se consagrando e diversos estudos mostraram que o implante percutâneo era seguro em pacientes de alto e também de moderado risco. Em 2019, o implante percutâneo ganha novamente destaque no Congresso da American Heart,
com os trials Partner 3 e o Evolute. Dessa vez, foram incluídos pacientes com baixo risco de morte em 30 dias, com STS menor que 3 a 4 e idade média de 73 anos. O Evolute mostrou a não inferioridade da TAV no composto de mortalidade por todas as causas e AVC debilitante. Já o Partner 3 demonstrou a superioridade da TAV em relação à cirurgia convencional com redução de composto de mortalidade, AVC e rehospitalização, além de menor incidência de FA e AVC, com menor permanência hospitalar. A TAV é extremamente convidativa por se tratar de um procedimento minimamente invasivo e vem se consagrando como uma alternativa segura à cirurgia convencional. Mas isso não quer dizer que devemos tornar essa primeira escolha para todos os pacientes de baixo risco. Trata-se de um procedimento relativamente novo e precisamos que o segmento a longo prazo nos certifique dos reais riscos-benefícios. Até a próxima.